2 Samuel 6:1 fala sobre um momento importante na história da igreja. Fala sobre um momento em que Davi quer transicionar a Arca da Aliança do lugar que ela está para a cidade. A Bíblia diz que ele reúne então homens e ele coloca a Arca da Aliança num carro de bois e eles começam a levar a aliança. É a coisa certa, com a motivação certa, feita do jeito errado. Irmão, olha para mim, não existe honra parcial. Não tem sentido honrarmos a Deus com aquilo que fazemos, mas desonrarmos da forma que fazemos. Eu não vou roubar alguém para dizimar. Cara, meu dízimo esse mês explodiu. Sério, mano? O que você fez? Lembra daquela agência que tem ali do lado da Tocantins? Explodiu o caixa eletrônico. Irmão, o diácono ficou até assustado quando eu cheguei com um saco de dinheiro. Eu falei, aqui é para a igreja. Não tem a ver só com o que eu faço, tem a ver com como eu faço. E a Bíblia diz que Davi quis fazer a coisa certa do jeito errado. Ele coloca então a Arca da Aliança em carros de boi, e o resto da história você já sabe. Um dos bois tropeça, a arca vai cair, Uzá tenta salvá-la, coloca a mão, Deus fica indignado e fulmina ele naquele momento. E a Bíblia diz que porque aquilo aconteceu, Davi ficou assustado, e por não saber o que fazer, Davi acionou um plano B. Ele fala, deixa essa arca na casa de Obed-edom, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Você está comigo? Cara, pega isso aqui pode mudar a história de alguém. Ele fala, já que eu não sei o que fazer, deixa na casa de Obed-edom até eu decidir. E a Bíblia diz que a Arca da Aliança permaneceu na casa de Obed-edom por 3 meses. E por todo aquele período, tudo que ele fazia e tinha, prosperava. E é interessante porque essa arca ficou por 20 anos na casa, se não me engano, de Abinadab. E qual que é a diferença entre 20 anos na casa de um e tudo mudar por 3 meses na casa de outro? Eu acredito, e isso é um pensamento meu, que o fato dele saber que não fazia parte dos planos de ninguém aquela arca estar na casa dele, fez com que ele honrasse ainda mais a oportunidade que ele teve. Eu imaginei ele olhando para aquela arca, eu pelo menos teria feito isso, e eu imagino que ele fez. No primeiro dia, irmão, você não dorme, a Arca da Aliança está na sua casa. Na antiga aliança, a glória de Deus se manifestava apenas naquele lugar, no Santo dos Santos, naquele átrio que era só acessado por alguns sacerdotes em momentos específicos. A glória de Deus se manifestava, uma luz entrava naquele lugar e a glória de Deus se revelava para a criação, para poucas pessoas em poucos momentos. Você sabia que o sumo sacerdote que acessava o átrio onde ficava a Arca da Aliança, ele tinha em torno das suas roupas alguns sininhos? Você sabia disso? Quem sabia disso? Levanta a mão. Você sabe por que tinha esses sinos? Porque se ele não tivesse em plena santidade e a presença de Deus o fulminasse, quando os sinos parassem de tocar, quem estava do lado de fora sabia, ele morreu. Então puxavam para fora por uma corda aquele sumo sacerdote e enviavam outro. Então essa Arca da Aliança tão poderosa, essa presença tão gloriosa, do nada vai parar na sala da casa de alguém só porque algo deu errado. Irmão, isso é um pensamento meu, ok? Não faça disso uma doutrina, mas eu acredito que o que aconteceu com o Obed-edom é um simbolismo do que aconteceu com a minha vida e a sua, porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, e por conta disso nós recebemos acesso a essa adoção. Recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. André, agora embolou tudo, agora que eu não sei nem o que você está falando. O que eu estou falando é o seguinte, irmão, Obed-edom só entrou na história porque o erro aconteceu, e o fato dele saber que não merecia ter o que estava tendo, não merecia viver o que estava vivendo, fez com que a honra com que ele expressou aquilo fizesse com que um favor sobrenatural viesse sobre ele. Você sabe o que vai mudar a tua casa, a tua história, a tua família, a tua empresa? Você olhar para você mesmo e você reconhecer que você não merecia ter o que tem, não merecia viver o que vive, não merecia sonhar o que sonha, mas Deus olhou para você, Deus viu graça em você, Deus sonhou com você, Deus não desistiu de você, Deus não parou de profetizar sobre você, as promessas que Deus te fez não foram canceladas. Estamos de pé por um princípio básico: Deus não desistiu de nós. Deus é Deus, irmão, porque se Deus fosse homem, quando a notícia de que a criação pecou chegasse, ele falaria: reseta e começa de novo. A gente está com uma obra aqui atrás e fizeram uma guia com um tamanho diferente do que a gente queria. Eu olhei e falei:
pode derrubar e fazer de novo. Mas e o material que a gente vai perder? Eu falei, não dá pra gente conviver 10 anos com uma obra errada, porque a gente não quis parar e refazer o que tinha que ser refeito. Agora, se Deus agisse assim, Ele olharia para Adão e Eva e fala, são só 2. Faz de novo. Deus não abortou a criação no princípio, porque todo o restante da criação já estava desenhada a partir do princípio. Você já havia se relacionado com Ele, Ele já te chamava pelo nome. Você não foi gerado quando a sua mãe recebeu a notícia de que estava grávida. Deus já tinha palavras a teu respeito antes do ventre da sua mãe ser gerado, antes do ventre da sua avó ser gerado. Deus é um Deus de geração em geração, e é por isso que promessas que Deus já fez para os nossos netos vão se cumprir mesmo antes de nós existirmos. Ele já falava a respeito deles. Deus é um Deus de gerações. Então caminhar com Jesus nada mais é do que honrar esse entendimento de que eu não merecia viver o que eu vivo. É como Obed-Edom, ele olha para aquilo que está acontecendo e fala, uau, a Arca da Aliança veio parar na minha casa. Olha o que a Bíblia diz, eu vou correr aqui, 2 Samuel 6, lá no final, diz assim: a Arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui. Irmão, você sabia no original qual é o significado de tudo? Você vai lá para o original, na etimologia da palavra, sabe o que significa tudo? Fala comigo. Tudo significa tudo. Olha que revelamento revelado. A Bíblia diz que não só ele, como toda a sua família e tudo o que eles tinham prosperou. Então Davi, e ainda tem um termo que eu acho incrível, tem um momento, tem uma chave que eu acho poderosa. Alguém está comigo? Diga amém. Diz, e tudo o que ele possui por causa da Arca de Deus. Sempre tem um porquê da sua prosperidade. Sempre tem um porquê dos dons que Deus te deu. Sempre tem um porquê daquilo que Ele te confiou. Sempre tem um porquê dos sonhos grandes que Ele te deu. Você acha que você sonha grande à toa? Você acha que você é bom em comunicação à toa? Você acha que você tem um dom de fazer recursos e riqueza à toa? Você acha que tem alguma habilidade sobrenatural à toa? Tudo que Deus te deu é por causa dele. Existe um propósito em tudo que foi confiado a você. E quando você honra aquilo que Deus te deu, Deus te honra com aquilo que Ele tem para você. Alguém está comigo? Diga amém. Eu juro que eu preciso terminar. Eu acho que a gente vai ter que terminar em outro culto aqui. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? O seu posicionamento diante de Deus determina a história que Deus vai escrever a seu respeito diante dos homens. Você tem noção do que é Deus falando algo a seu respeito a partir daquilo que você fez com Deus? Pastor, isso é justiça própria? Não. Isso é o fruto da honra. Olha o que a Bíblia diz. Você está comigo? O próprio Jesus estabeleceu esse princípio. Aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu também os reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. O próprio Jesus está dizendo, aqueles que me honrarem diante dos homens, eu também os honrarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmão, até a salvação que é dada por graça, ela é dada mediante a fé. Existe uma condicional até para ser salvo. A Bíblia diz que fomos salvos pela graça mediante a fé. E o que é a fé para a salvação? Nada mais é do que um posicionamento de honra. É você dizer, Jesus, eu reconheço que você é o caminho, a verdade e a vida. Eu reconheço que não há outro lugar senão no Senhor. Eu reconheço que só no Senhor há salvação. Eu reconheço que só o Senhor pode me manter de pé. Eu reconheço que só o Senhor tem palavras de vida eterna. É como Pedro, Jesus dizendo, por acaso vocês querem ir com a multidão também? O discurso é duro demais, não há quem possa ouvir. Os discípulos falavam, Jesus falava, você quer ir com a multidão também? A palavra está muito dura hoje, pode ir junto com eles. E aí Pedro se levanta e fala, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Declare comigo, diga, a honra é fruto de posicionamento.
E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Shadows stretch, a canvas painted bold. With every step I conquered, a story yet untold. City lights ignite, a symphony of sound. This energy's a wildfire burning all around. Every note a whisper, every beat a spark. This feeling's electric, lighting up the dark. Weightless, breathless, the rhythm I can't deny. In this moment I'm reaching for the stars. All like the baseline, pumping loud and clear. Every soul's a dancer, casting off all fear. In this neon kingdom, where dreams take flight, we'll chase the morning light, bathed in the electric night. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!